Todo mundo pode ser criativo, né? Todo mundo pode ter boas ideias. É para isso que essa ferramenta existe, por isso que ela faz um sucesso há vários anos, já desde que ela foi criada, né? Quando a gente fala de negócios, por exemplo, um exemplo besta aqui, faz sentido você comprar um regador desse? Né? Um próprio regador que você, a hora que você for usar, a água volta para dentro do próprio regador? Não faz o menor sentido. Também não faz o menor sentido você, como empreendedor, criar alguma coisa assim. É um exemplo besta, mas eu quero te dizer que 42% das startups aqui no Brasil fecham porque criam produtos que ninguém quer comprar. Criam produtos como esse aqui, que não faz o menor sentido para o mercado, para o consumidor. E é exatamente para evitar que isso aqui aconteça que o Design Thinking é uma ferramenta poderosíssima, que você vai ver como que ela evita que isso aqui aconteça para você. Antes de mais nada, quero te dizer que design é um verbo. Quando a gente fala de design, a gente está falando da habilidade de planejar, de pensar lateralmente, de buscar cenários alternativos mais eficientes, desejáveis, lucrativos e sustentáveis. Então é sobre movimento, é sobre planejamento, não é sobre aquele design de interiores, design de móveis, se a parede vai ficar bonita. Aqui não. No nosso conceito de design thinking é um jeito de pensar, é uma forma de pensar, de planejar, de buscar cenários alternativos. Então, lembrem do Design Thinking como uma metodologia que vai abrir a tua cabeça, te permitir enxergar ângulos que você não necessariamente enxerga sem passar por ela. Né? Nas palavras do Tim Brown, que é o CEO da IDEO, uma das principais consultorias especializadas nessa metodologia, o Design Thinking é uma abordagem para inovação centrada no ser humano que utiliza kits de ferramentas, você já vai ver quais são eles, do design para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para os sucessos do negócio. Tá vendo que ele combina vários elementos aqui, mas pode ser complexo? O que eu quero dizer com isso tudo? Não tente fazer as pessoas comprarem seu produto. Faça produtos que elas queiram comprar. É outro ângulo. Às vezes as pessoas querem, nossa, eu tenho uma super ideia aqui, essa ideia vai funcionar no mercado. Você não deveria pensar assim. Você deveria olhar para o mercado e ver se essas pessoas enxergam valor nessa ideia. Às vezes não é nem essa ideia que você está pensando. Então, a ótica muda, é um outro ângulo de olhar. Quando eu falei para você, 42% das startups fecham aqui no Brasil porque criam produtos que ninguém quer comprar, é porque as pessoas estão querendo fazer o mercado comprar o produto delas. E não necessariamente criar um produto que o mercado queira, que o consumidor queira. Então, o design thinking é para isso. E para isso, para passar por até chegar nessa ideia de negócio lançada para ela ser um sucesso, o design thinking passa por 7 etapas, onde a ideação é a quinta etapa do processo. Então a gente não começa o processo com a ideia, a gente começa o processo do design thinking com a etapa de enquadramento do problema. A gente vai definir, eu vou passar em cada uma delas aqui com você. Não vai ser um mini curso aqui profundo mesmo para você conhecer cada uma das etapas, profundo, mas equilibrando também, você não quer uma longa-metragem, eu quero que você entenda aqui essa metodologia. Então aqui nessa primeira etapa é o enquadramento do problema, depois você vai explorar esse mercado, esse problema, sobre diferentes ângulos, você vai consolidar o que você aprender, conhecer os famosos direcionadores da inovação. A gente vai para idear depois, né? Só depois de passar pelo processo você vai ter ideias, testes e validação, e aí sim você vai escolher uma ideia vencedora, aquela ideia de bom potencial. Então é um processo com algumas etapas que mostram pra gente que a ideia é o fim do processo e não necessariamente o começo. Não pode ser o começo da jornada de ter ideias. Então, para que você aprenda de fato, a gente vai aqui num exemplo real em cada uma dessas etapas, de uma forma simples para que você aprenda também. Tudo começa com o enquadramento do problema. Nessa etapa, o objetivo é ter clareza do problema que você precisa resolver e as dúvidas existentes ao seu redor. Às vezes a gente acha que tem um problema para resolver, mas na verdade ele não é um problema. O importante é que você saiba que todo negócio de sucesso resolve uma dor, gera valor para uma pessoa. A pessoa só tira o dinheiro do bolso se ela enxergar valor, né? Se ela resolver, se a sua ideia resolver, se o seu produto resolver alguma dor dela, gerar algum valor para ela. Não faz sentido alguém tirar do bolso para pagar alguma coisa para você só para te dar o dinheiro. Às vezes até dá, mas não de uma forma consistente, não temporal ao longo da tua jornada. O que eu quero dizer com isso? O problema, por exemplo, se a gente estivesse querendo resolver o problema de uma alimentação não adequada, que dúvidas que existem por trás desse problema?
gente precisa entender por que as pessoas comem mal, quais são os perfis das pessoas, em que situação, se existe alguma situação específica, se a classe social influencia, se é mais homem ou mulher, enfim. Uma vez estabelecido o problema que eu quero resolver, eu começo a explorar, listar aqui todas as minhas dúvidas importantes para eu conhecer o que está por trás desse problema. Né? O que, que tem, por que, que as pessoas se alimentam de uma forma não adequada. Eu preciso ser uma esponjinha aqui e aprender. Mas a gente começa enquadrando o problema para que depois, na segunda etapa, a gente aí comece a explorar e aí sim, de fato, buscar as respostas para dúvidas e se tornar essa grande esponja de conhecimento através da pesquisa. No nosso exemplo aqui, para alimentação inadequada, provavelmente eu vou aprender que homens se alimentam pior. O João, fiz uma entrevista, eu vou falar com as pessoas aqui, né? Eu posso só pesquisar, mas eu também posso falar com as pessoas que passam por esse problema. O João disse que a correria do dia a dia influencia, a Maria disse que não tem tempo para cozinhar, que para comer fora de casa não é saudável. O Miguel é vegetariano e sua saúde está perfeita. Então, eu vou aprendendo aqui sobre diferentes ângulos, né? Explorando aquelas minhas dúvidas, mas eu vou aprendendo sobre esse meu problema que eu comecei aqui. Depois a gente vai para a terceira etapa do processo, que é a etapa de consolidação. Por enquanto você tem um monte de aprendizado solto, mas a gente precisa organizar e sintetizar esses aprendizados. No nosso exemplo, né, quais são esses aprendizados? O tipo de trabalho influencia na alimentação. Um pedreiro, uma pessoa que trabalha em casa, um motorista de Uber, tem perfis de alimentação diferentes, né? A jornada de alimentação é diferente. Então, o tipo de trabalho, a gente viu que eu vi na minha pesquisa, que existe uma relação direta. O tipo de trabalho influenciando. A alimentação saudável. O que, que é alimentação saudável? É sobre ter equilíbrio. Os homens costumam se alimentar pior. A obesidade tem aumentado significativamente. Então, aqui, nessa etapa, nessa terceira etapa, eu começo a organizar esses aprendizados. O que antes eram elementos soltos, né? Eu tinha vários locais diferentes, aqui eu começo a organizar nos grandes aprendizados. Por que isso? Porque aí a gente vai para a quarta etapa do processo do Design Thinking, que é os famosos direcionadores da inovação. O que, que eles são? Aqui muita gente erra quando está criando isso, eu vou te mostrar como você cria um. Mas o objetivo é conectar os dois lados desse diamante, dessa jornada. Né? Tem o diamante do lado esquerdo, que é o lado de exploração, conectar esse com o lado direito, que é o diamante de ideação. A gente não teve ideia ainda, a gente só teve aprendizados. Então, a partir desses aprendizados, eu preciso ter ideias de negócio. E a forma de ter ideias de negócios, que vai me ajudar a ter ideias de negócios conectadas a esses aprendizados, são essa ponte aqui, né? O que a gente conhece no Design Thinking como direcionadores de inovação. Ele te ajuda a criar soluções que de fato estejam conectadas às dores e são em formatos de pergunta, porque a pergunta, se bem feita, ela me ajuda a ter boas ideias. Que tipo de pergunta, né? Como é que eu crio perguntas a partir desses aprendizados? No nosso exemplo, eu posso criar essa pergunta aqui. Quando você estiver criando para o seu, no seu exercício, você precisa criar aqui 5, 10 perguntas e depois escolher as melhores. Aqui é um exemplo rápido para a gente aprender a jornada, para que vocês aprendam. Né? Como podemos fornecer alimentação saudável a trabalhadores de aplicativo para que ao mesmo tempo equilibrem a correria com uma boa alimentação? Para que eu estou conectando o aprendizado de que trabalhadores de aplicativo se alimentam pior com uma intenção de ideação. Eu não estou colocando a ideia aqui, eu estou querendo promover a discussão de criar soluções que equilibrem a correria com uma alimentação boa, a partir de um problema, de um aprendizado real. Então eu conecto o aprendizado com e abro a lupa, a oportunidade para criar ideias de soluções que equilibrem a correria do dia a dia dessas pessoas com uma alimentação boa. Por que em pergunta? Porque você olha essa pergunta e você já quer começar a responder, você já quer começar a ter ideias. Esse é o grande valor dos direcionadores, conectar com a etapa anterior e te dar, criar isso, por isso que a gente fala que eles são ímãs da inovação, da ideação, porque eles te abrem, te permitem abrir a boca aqui de ter várias ideias. Por isso que a gente vai, agora a gente está pronto para ir para a etapa 5, que é a etapa de ideação. A gente só tem ideias na quinta etapa do processo, e aqui o objetivo é ter muitas ideias para resolver o mesmo problema. A gente não quer ter de cara uma ideia vencedora.
né? É da quantidade que vem qualidade. Não tem aquele lance de mito criativo. Você pode dormir, acordar, não precisa ter pressa. Você precisa ter muitas ideias aqui. No nosso exemplo, e não necessariamente ideias gigantes, tá? Você pode colocar aqui ideias simples, depois você escolhe. Aqui o objetivo é descarregar, sem se preocupar em se infiltrar nada. Pode ser que a ideia seja ruim, coloca aqui também. Posso colocar para responder essa nossa pergunta. Eu posso criar geladeiras self-service e espalhar elas pela cidade em pontos estratégicos com alimentos prontos. Eu posso criar pontos de drive-thru ao redor da cidade para servir alimentação. Então o motorista passa pelo drive-thru, pega alimentação saudável e vai comer na rua. A alimentação é saudável, sem parar a rotina dele. Então eu posso ter muitas ideias aqui. Dei 2 exemplos, mas a sua meta quando você estiver querendo criar, dói, né? Mas é isso mesmo, você precisa ter mais de 30 ideias. Você vai ter muitas ideias. Não precisa ter pressa, de novo, você vai, faz, depois você volta aqui. O objetivo é abrir a nossa cabeça porque da quantidade que vem a qualidade. Depois de muita quantidade, aí sim você escolhe dentro dessas 30, você pode até juntar uma ideia com outra, tá? Mas dentro dessas 30 você escolhe as 3 que você mais acreditar. Não é acreditar aleatório. Você pensa qual que é aquela ideia que tem mais potencial, viabilidade. Você precisa poder fazer isso financeiramente e também ser possível fazer. Você não pode vender teletransporte, né? Não tem como, ainda não dá para fazer isso. E aquelas de equilibrando o esforço também, né? Quanto menos esforço e maior potencial, melhor. Então, depois de ter essas ideias, de escolher essas 3, você vai para a etapa de testes. Você não vai lançar ela direto, já colocar, investir milhões. Não, você precisa ver se os consumidores comprariam o que você desenhou. Lembra do regador? Aqui você precisa ver se essas pessoas comprariam. Claro que você já está baseando essa ideação em problemas reais, por isso que existiu essa nossa etapa anterior. Mas aqui você nunca mostrou para ninguém ainda a sua ideia. Então aqui você precisa mostrar para as pessoas as suas ideias, mas listando as dúvidas a partir das dúvidas que tem sobre elas. Você não tem certeza que a sua ideia vai dar certo. Tem várias dúvidas, né? Nesse nosso exemplo, será que o motorista vai parar para comprar alimento na geladeira e comer no carro? Será que a gente vai conseguir colocar uma grande quantidade de geladeiras espalhadas pela cidade, em locais seguros? Então eu tenho várias dúvidas de desejabilidade, mas também se é possível fazer isso. Dúvidas essas que a gente precisa explorar. Então quando você tiver a tua ideia, essas 3 ideias, para cada uma delas, lista todas as suas dúvidas, né, incertezas que você tem. Você não, todo mundo tem certeza. Não adianta querer achar que você vai, assim, tive uma ideia magnífica e agora vou ser bilionário. Não, todas as ideias passam por esse processo de adaptação, né? E uma vez definidas essas hipóteses, você precisa escolher o melhor formato de teste. Qual que é o melhor formato para eu testar essa outra dúvida? Eu não vou abrir esse capítulo aqui, mas já vou te mostrar como que você pode aprender sobre isso. Mas você tem várias ferramentas no mercado e ferramentas possíveis para testar cada tipo de dúvida. Às vezes essa dúvida tem um formato ideal, às vezes essa outra tem um outro formato ideal, você precisa saber qual que é o melhor jeito para testar. Testado, aí você vai para a sétima e última etapa da jornada, antes de eu te mostrar um super mais aqui, um super porém dessa metodologia, é a etapa de escolha da solução. Aqui você vai escolher, você testou, você vai ter o resultado para essas dúvidas, aí você precisa testar. Por isso que a gente vai testar 3 ideias. Às vezes uma ideia A não funcionou bem, o consumidor não quer comprar aquilo que você achou que eles comprariam. Legal que você tem uma negativa, porque você não vai investir tempo e dinheiro antes de lançar. Mas você precisa aqui escolher, né? Se as 3 forem muito boas, qual dela que você vai apostar mais? Essa passou por todas as etapas do design thinking, chegou lá no final, você tem uma boa ideia de negócio para ser lançada. Sim, pero não mútil. A metodologia do design thinking não é, na minha opinião, a melhor ferramenta para a jornada inteira de um empreendedor, para quem quer criar um negócio. Então, por quê? Porque o design thinking ele faz muito bem uma etapa, mas você tem várias outras metodologias que podem te agregar que o design thinking não fala. Por exemplo, metodologias ágeis, metodologias de planejamento de negócio, de simulação financeira. Em nenhum momento a gente falou de quanto dinheiro seu negócio vai dar, né? Então você precisa combinar diferentes metodologias para ter uma boa ideia de sucesso lá no final do dia. Por isso que eu quero mostrar para vocês esse site aqui. É o meu site e eu quero que você veja essa ferramenta que eu acabei de criar, acabei de lançar. Eu tenho um vídeo aqui dentro
explicando mais sobre essa metodologia. São 4 etapas da metodologia onde você vai explorar o mercado, algumas coisas que a gente acabou de falar no Design Thinking, eu bebi das metodologias para criar aqui, depois você modela o teu negócio, depois você valida o seu negócio e depois você lança. Essa jornada é uma jornada que eu criei ao longo de vários anos de dando consultoria, criando meu negócio, ajudando outras pessoas a criar. Então eu bebi muito de aprendizados reais. E dentro de cada etapa, você tem aqui diferentes microetapas para poder sair de uma página em branco ao lançamento do seu negócio com sucesso. Uma jornada essa que eu chamo de jornada do futuro empreendedor. Eu vou deixar o link para você conhecer aqui na descrição do vídeo e assistir esse outro vídeo dentro do site que explica essa metodologia. Mas eu quero que você veja aqui o que você vai encontrar para cima, para quem quer isso. É uma forma de você aprender um passo a passo simples e direto para lançar o seu negócio, né? Sair do zero ou sair de uma ideia para lançar o seu negócio no mercado. Então, para todo mundo que tem o sonho de empreender, mas que tem alguma coisa que esteja travando, e aqui tem várias pessoas, né? Você pode ser uma pessoa que quer abrir um negócio próprio, mas não sabe como ter boas ideias. Você já tem uma ideia e quer aprender como estruturar. Você cansou de trabalhar para os outros. Eu fui assim também, né? Eu comecei e cansei de trabalhar para os outros, trabalhava em grande empresa e queria ter a minha própria ideia, não tinha boas ideias e eu quis aprender. Então, se eu tivesse tido na minha época passado algo que me ajudasse a passar por essa jornada de uma forma estruturada, eu teria tido muito mais velocidade na minha jornada e teria investido muito menos tempo e muito menos dinheiro para criar o negócio que a gente tem hoje, né? É um negócio que vai te ajudar a fugir dessa estatística, onde 60% das empresas aqui no Brasil fecham nos primeiros 5 anos de vida. Olha só a quantidade de sonhos que vão para o lixo, pessoas que, se tivessem passado por essa jornada, teriam aprendido como evitar esses principais erros. Enfim, quero que você entre nesse site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer. Qualquer coisa que você quiser entrar direto aqui, esse é o link, luzcameraempreenda.com.br/jornada. Eu tenho certeza, eu dei o meu máximo, eu descarreguei toda a minha experiência ao longo de vários anos aqui de ajuda e de meu negócio próprio, para que você possa passar por essa jornada de uma forma mais leve e com muito mais chance de ter sucesso. Espero que você goste, a gente se vê nos próximos vídeos e já aqui dentro desse site. Até!